E aí, galera, tudo bom? Bem, vamos agora para a aula de escalas termométricas, tá? Nós já estudamos a termologia, que é a parte da física que estuda o calor e seus fenômenos. Falamos em temperatura, que é o grau de vibração das moléculas, né? E calor é energia transferida de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura. O corpo de maior temperatura cede calor para o corpo que tem menor temperatura, até os dois alcançarem o equilíbrio térmico e cessar o fluxo de calor. Ou seja, ninguém recebe e ninguém cede. Bem, a gente tem um instrumento chamado termômetro para medir a temperatura de um corpo, tá? E aí a gente coloca embaixo do braço ou embaixo da língua, né? Para que depois de um determinado tempo a gente consiga saber a temperatura. Por quê? Porque ele tem que ter um tempinho para alcançar a mesma temperatura do corpo, ou seja, alcançar o equilíbrio térmico, tá? Esse termômetro, o termômetro clínico, né? É um termômetro que normalmente vai de 34, 35 graus até 42 graus. Existem termômetros em laboratório que vão em uma variação de temperatura enorme, tá? Então, o que importa é como a gente vai medir essa temperatura. A gente compara com a água. Por que a água? Porque a água a gente consegue ver nos três estados, com facilidade: sólido, líquido e gasoso. Então, essa temperatura hoje do ambiente está 30 graus em relação a quem? A água. Se eu estou com 36,5, comparado com quem? Com a água, tá? Então, o que acontece? A gente tem, para medir a temperatura, escalas, né? A gente tem a escala Celsius, que é usada aqui, né, no Brasil, a escala Fahrenheit, com países de língua inglesa, como Estados Unidos, e até a escala Kelvin, que é a chamada escala absoluta, que a gente usa em laboratório normalmente. Existem outras escalas? Sim, existem outras escalas, tá? Mas a gente usa mais essas três escalas, tá? Então, o que acontece? A substância pode se encontrar no estado sólido, líquido e gasoso. Do sólido para o líquido é a fusão, do líquido para o gasoso é a vaporização, a ebulição, do gasoso para o líquido é liquefação ou condensação, do líquido para o sólido, solidificação. Bem, nessa primeira fase ele está recebendo calor, nessa segunda aqui embaixo está cedendo calor. Bem, então eu vou lá, pego um termômetro na escala Celsius e a água entra em fusão a 0 graus, a pressão de 1 atm. Tá? Se eu mexer na pressão, eu mexo nos pontos de fusão e ebulição. E vaporização a 100. Na nossa aqui no Brasil, né? Na nossa escala Celsius. Então, nesse intervalo é líquido, de cima é gasoso, de baixo é sólido. Tá? E aí, na Fahrenheit, mesma coisa, tá? Então, o 100 corresponde a 212, na escala Kelvin é 373. O 0 é 32, 273, tá? Então tá aqui. Sólido, líquido, gasoso. Gasoso, líquido, sólido. Bem, as escalas que a gente usa, né, que a gente aprendeu é a passagem de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius, C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Celsius igual a Kelvin menos 273. E de Kelvin para Fahrenheit. Bem, a escala Kelvin é chamada de escala absoluta, que tem o zero absoluto, né? É o momento que as moléculas param, o grau de vibração. Quanto maior o grau de vibração, maior a temperatura. Quanto menor o grau, menor a temperatura. Então, esse ponto é o ponto de repouso, é o ponto de equilíbrio, tá? Repouso, equilíbrio. Nunca ninguém chegou, tá? Essa medida aí é um modelo teórico, tá? Que corresponde a aproximadamente menos 273 na escala Celsius. Bem, quanto corresponde, Mauro, na escala Fahrenheit? É simples, a gente vai lá, coloca lá o valor de zero, né? Na escala Kelvin e faz as contas, tá? Bota lá o menos 273, né? Vezes 9, tá? Vai pegar e vai diminuir de 160, somar de 160, né? E dividir por 5. Então dá menos 459,4. Então essa medida é menos 459,4. Então não pode ter nenhuma temperatura abaixo de zero na escala Kelvin, por isso que só tem números positivos. Não posso ter nenhuma temperatura abaixo de menos 459,4 na Fahrenheit e não posso ter nenhuma temperatura menos de 273 na Celsius. Bem, mas se eu usar uma escala arbitrária, Mauro, né, Michele, né, Paloma, né, são escalas arbitrárias, né? Então, o que acontece, né?
eu tenho que criar uma nova escala, tá? Então, eu vou utilizar o método de resolução de temperatura, tá? Chamado orelhinha orelhão. Eu tenho 3 pontos, 1, 2 e 3, 1 linha, 2 linhas, 3 linhas. E aí eu faço do meio para baixo, de cima para baixo, sempre diminuindo, e eu chego a esse método. Com esse método, eu crio essas escalas, tá? Que são as equações, né? Função termométrica, equação termométrica. Posso ver aqui como é que foi criada essa fórmula, tá? Eu boto aqui a medida de C correspondente a F. Aqui são os meus números 1, 2 e 3. 1 linha, 2 linhas, 3 linhas. Então vamos lá. 2 menos 1, C menos 0, divididos por 3 menos 1, 100 menos 0. F menos 32, 212 menos 32. C sobre 100 é igual a F menos 32 sobre 180. Vou simplificar 5 sobre 9. Então, essa equação é essa, é a função termométrica. Então, o método funciona para qualquer escala arbitrária que eu criar, né? A escala Mauro, né? A escala Paloma, né? Qualquer escala eu posso relacionar e chegar a esse método. Agora, o método para resolver a variação de temperatura já é um pouquinho diferente, tá? Do que da temperatura. Variar a temperatura final menos a temperatura inicial. Essa variação pode ser negativa ou positiva. Então, eu pego o intervalo da minha escala mínima sobre o intervalo da escala máxima. Normalmente, são os pontos fixos, tá? Pego o correspondente a uma mínima na outra escala e uma máxima na outra escala e monto aqui. Então, por exemplo, eu posso observar essa diferença, por exemplo, na temperatura de Celsius e Kelvin, tá? Eu tenho uma temperatura de 27 graus Celsius e eu quero na escala Kelvin. Então, eu monto lá Celsius e Kelvin, coloco lá 0 e 100, 273, 373, 27x. Vamos lá, 2 menos 1 divididos por 3 menos 1. X menos 273 divididos por 373 menos 273. 27 sobre 100 é igual a x menos 273 sobre 100. Corto 100 com 100, x é igual a 300K. Então, 27 graus Celsius corresponde a 300K. Agora, vamos na variação de temperatura em graus Celsius. Quanto é a variação na escala Kelvin? Então, vamos lá. De novo, Celsius e Kelvin, né? Vamos lá. 0 e 100. Variou 27 graus Celsius. É como se fosse de 27 a 54. Variou 27, tá? Aqui, 373, 273. Variou delta-teta. Então, variação mínima 27 sobre a variação máxima, que é 100 menos 0. Variação mínima sobre a variação máxima, que é 373 menos 273. Olha lá, são iguais, então a variação em Celsius é igual à variação em Kelvin. Tá aí. As variações são iguais. Na Fahrenheit, como ele varia a Celsius varia de 0 a 100, a Fahrenheit varia de 32 a 212, para cada 1 grau Celsius varia 1,8 na escala Fahrenheit, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Forte abraço aí para todos.